tem um conhecido louvor que diz que só ele te ressuscita da cova, mas não é a ressurreição do último dia, e sim uma mudança de vida grande, por exemplo, simbólica, né? Baseada numa interpretação pessoal, né? Isso já do Salmo 16, versículo 10. Aí, pastor Marcos, como entender essa passagem? Seu propósito é esse mesmo? É simbólico? Não tem nada a ver com o último dia e tal? Pastor Marcos. Queridos, lá em Apocalipse 19:10, né, o Apocalipse nos fala sobre o espírito de profecia, né? Ele vai testificar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, o Yeshua, né, o Messias esperado. Agora, vejam bem, os salmos fazem parte desse espírito de profecia, Diácono Aldo e queridos. E o Salmo 16 é um importante salmo. Você vê no meio de um louvor, de uma canção, de repente Deus começa a falar até em primeira pessoa, né, como você falou no teu primeiro comentário, e dá uma declaração poderosa sobre nossas vidas ou sobre os seus propósitos e planos para este mundo. Então, os salmos são uma mina, um tesouro que precisa ser explorado. Os salmos, eles precisam ser explorados tanto no sentido de nós conhecermos, né, os propósitos de Deus, quanto entendermos a sua palavra. O Salmo 16, em específico, um hino de Davi, ele é muito interessante. Ele começa falando assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é o chamado desse salmo, né? Ele pede para que você se refugie em Deus. Deus é um refúgio, mas se você não toma a decisão de se refugiar em Deus, não adianta. Então muita gente conhece Deus por ouvir falar. Ele é o refúgio, e acha que isso é uma coisa automática ou mística, né? Quando na verdade ele fala que em ti me refugio. Então nós temos que nos refugiar no Senhor. Então o Salmo, ele fala de algumas coisas, mas nos faz um chamado para ser imitadores. Querem ver? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aqui, queridos, nós percebemos que se trata de um salmo messiânico. Assim como este Salmo 91 que o pastor Misael acabou de citar, falava sobre a guerra do Armagedon. Olha que interessante, né? Como é que vai ser o Armagedon? Como é que vai ser essa guerra? E no Salmo está descrito a guerra. O Salmo 16 fala algo maravilhoso e tremendo. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quem tem todo o seu prazer? O Senhor e Salvador Jesus, né? E caros, não está falando sobre algumas pessoas especiais que a igreja canoniza. A igreja não tem poder para fazer isso. Veja, a igreja não tem poder para fazer isso, queridos, né? Isso primeiro que canonização, ou os santos, como se diz, isso é uma prática copiada do paganismo, né? Porque os gregos, por exemplo, e os romanos, eles tinham uma espécie de intermediadores que eram deuses menores do que os deuses maiores, né? Vou dar um exemplo para você: os filhos dos deuses, né, que eram quase como super-homens, Aquiles, por exemplo, né? Outros, Hércules, eles eram uma espécie de intermediadores entre esses deuses e os homens. Mas aqui, santos, se são separados, são aqueles que são chamados, são todos os homens e mulheres que são chamados e aceitam o chamado e são fiéis ao seu chamado para servir ao Deus eterno. Então, eu sou santo, você é santo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos santos. E a Bíblia diz que nós, os santos que há na terra, ele tem todo o seu prazer. Glória a Deus. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Isso aqui se trata do julgamento de Cristo no final. Então, ele vai falando: o Senhor é a minha porção, a minha herança, o meu cálice. Olha só,
o Senhor tem que ser para mim tudo isso também. Tu sustentarás a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Veja só o caráter profético deste salmo. Deus fala conosco em sonhos e visões, queridos. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. É a mesma palavra do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Vamos entender o que ele fala aqui. Este aqui é um salmo messiânico. E o que ele está aqui profetizando e que se cumpre nos evangelhos? A morte e a ressurreição de Jesus. Aqui nos é dito que o seu corpo não veria corrupção, o seu corpo não se degradaria, não apodreceria, onde? Na sepultura. Né? A palavra aqui, morte, na verdade é Sheol. Sheol é sepultura. Ele está falando assim, tu não deixarás o meu corpo, tu não deixarás o meu ser na sepultura. Não permitirás que o teu santo, o santo aqui é o santo maior de Deus, o Senhor Jesus, veja a corrupção, ou seja, que ele se destrua, se degrade, se acabe, termine os seus dias ali. Então Deus haveria de ressuscitar Jesus. Então este salmo aqui é um salmo messiânico. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo e por conta desta ressurreição, amados, ele fala sobre o desígnio de Deus para todos que fazem dele o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua herança, a sua sorte, o seu cálice, porque ele sustenta a vida desses. Na tua direita há delícias perpetuamente, é o que diz a palavra do Senhor. Então ele fala aqui sobre um destino que aguarda todos que servirem ao Senhor. Vou fazer coro com o pastor Misael, lá na frente, em Tessalonicenses, Paulo ele vai falar na primeira carta aos Tessalonicenses, que nós não temos que chorar e nos desesperar por todos aqueles que dormem, ou seja, os que morrem, porque quando Jesus voltar, a primeira coisa que acontecerá ao som da trombeta, ao som da sua voz, todos os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados com o Senhor para encontrá-lo nos ares. Então, meus amados, veja que coisa maravilhosa e tremenda. Aqui é uma profecia sobre ressurreição. Engana-se quem pensa que a pessoa quando morre vai para o céu, a pessoa quando morre, ela já está nas delícias da salvação. Não, isso tudo começará pela ressurreição. E aqui ele profetiza que com o próprio Jesus, Diácono Aldo, foi assim. Então, queridos, que isso possa fortalecer a nossa esperança. Né? Deus, ele tem prazer nos seus santos, aqueles que fazem a sua vontade, que você possa se tornar um desses.